Disclaimer: ao virar cada página, você será desafiado a encarar não apenas as ideias que expressei, mas a si mesmo de uma maneira que talvez nunca tenha feito antes. Você não está aqui por acaso. O que você está prestes a ler pode não ser o que você espera, mas será exatamente o que você precisa. Prepare-se para se deparar com sua verdade e, ao fazer isso, descobrir a sua verdadeira transformação. Este não é um livro para quem tem medo de crescer. Ele é para aqueles dispostos a enfrentar suas sombras e abraçar a luz. Está pronto para essa jornada? Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi este livro para que você, leitor, se encontre. Para que você encare as questões que muitos evitam, que fuja do lugar comum e se lance em um caminho de reflexão verdadeira. Porque sei que dentro de cada um de nós existe um potencial inexplorado, uma força que, quando despertada, pode mudar tudo. Este livro é meu convite para você descobrir quem você realmente é, quem você poderia ser e o que realmente significa viver com propósito. Eu escrevi este livro porque acredito que, ao refletirmos, ao questionarmos e, acima de tudo, ao decidirmos com coragem, podemos transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. E talvez, apenas talvez, você, ao ler estas palavras, encontrará o que tanto procurava em um lugar onde nunca imaginou. Por que você deve ler esse livro? Este é um convite para desbravar os caminhos que poucos ousam percorrer, aqueles que levam à verdadeira transformação. Não é uma leitura para quem busca conforto, mas para quem está pronto para a mudança, para quem quer desafiar o status quo e se reinventar. Este livro não só vai tocar suas feridas, mas também vai lhe mostrar que há cura onde você menos espera. Ele é uma chave, uma porta para uma vida mais consciente, mais plena e mais verdadeira. Ao virar cada página, você será confrontado com suas próprias escolhas, pensamentos e ações, e a maneira como essas coisas moldam sua vida e sua jornada. Porque, se você está cansado de viver no piloto automático, de ser levado pela maré, se você está pronto para se levantar, mudar e viver com mais propósito, este livro é para você. Está pronto para descobrir o que está faltando? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Você acorda, mas não percebe. O sol nasce, mas a luz só te alcança pela janela enquanto você se afasta dela. O relógio avança, mas você nunca realmente sai do lugar. Já parou para pensar que o momento que você acabou de viver nunca mais vai voltar? E, por mais que tente, não pode desvendar o próximo. Cada respiração é uma escolha de viver ou de apenas existir. Qual dessas você tem feito até agora? A vida que você conhece não é o único caminho. O que você chama de normal, de óbvio, está distorcido. Você caminha com os olhos vendados, acreditando que está no controle, mas, na verdade, você está sendo conduzido pela velocidade da rotina. Até que um dia você respira fundo e se pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Esse é o primeiro suspiro, o primeiro de muitos. E se, de repente, você descobrisse que cada movimento seu, cada passo dado, cada decisão tomada, está em um ciclo que se repete desde o início dos tempos, e que o fim dessa jornada, aquele que todos temem, não é o fim de tudo, mas o final de uma história que foi escrita desde o primeiro suspiro, não é sobre morrer. É sobre o que você faz com o tempo que te foi dado até o último segundo. E a verdade, você pode não estar vivendo. Você pode estar apenas se preparando para uma morte invisível, onde o seu espírito está adormecido. Este livro não é para os que têm medo de olhar para dentro. Não é para os que preferem fechar os olhos para a dor, para a necessidade de transformação. Porque, sim, a mudança dói, mas é também a única coisa que pode nos tirar do piloto automático. Esse estado em que a vida se repete e você simplesmente existe, sem saber o motivo. O mundo à sua volta vai continuar a gritar, a te puxar para todos os lados. Mas a verdadeira escolha é sua.
E ela não está em quem você se tornou, mas em quem você ainda pode se tornar. E quando você olhar para trás, verá que não foram os grandes momentos que definiram sua jornada, mas as escolhas pequenas, as quase imperceptíveis, quando você decidiu não mais seguir o fluxo, quando você escolheu não ser parte do rebanho, quando por um momento respirou fundo e decidiu mudar. Entre o primeiro suspiro e o último, o que você vai fazer? O que vai escolher? Não há meio termo, não há zona neutra. Ou você aceita que o futuro te pertence, ou você continua vivendo o presente como se fosse a última chance. O tempo não espera. E talvez a maior verdade do livro que você está prestes a ler é que você já é quem escolheu ser até aqui. Agora, a verdadeira transformação começa. Você não é o que fez, você é o que decide fazer a partir de agora. A semente em busca de um propósito maior. A semente só cumpre seu propósito quando é colocada na terra, entregue ao processo de transformação. Não basta guardá-la, pois, sem a oportunidade de crescer, ela perde seu verdadeiro valor. Ela precisa ser plantada, regada e cuidada. E assim passa por desafios, enfrentando a escuridão do solo, rompendo a terra para buscar a luz. Aí está a verdadeira verdade que muitos não entendem. A vida não é sobre você apenas. Assim como a semente que se torna uma árvore, sua existência está destinada a algo maior. A árvore dará frutos, que alimentarão pessoas e gerarão oportunidades. Seus galhos proporcionarão sombra e abrigo. Sua madeira servirá a outros propósitos. Tudo na jornada de uma semente é um ciclo de contribuição. O verdadeiro valor da vida se revela quando aceitamos o chamado de crescer, frutificar e nos doarmos, impactando o mundo ao nosso redor. Em minha busca por autoconhecimento, essa metáfora da semente me veio à mente. Desde então, a vida passou a fazer mais sentido, pois percebi que, assim como a semente, todos nós estamos destinados a um propósito maior, algo que só se revela quando nos permitimos crescer e contribuir. A ideia de que cada ser humano carrega um potencial divino dentro de si é reafirmada por passagens bíblicas que falam sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. São versículos que mostram que o potencial está em nós desde o começo e que Deus já planejou nosso propósito antes mesmo de nascermos. Assim como uma semente que carrega tudo o que precisa para se tornar uma árvore, Deus nos dotou de dons e capacidades para sermos tudo o que Ele imaginou. Assim como a semente, cada um de nós tem um propósito maior, um chamado que vem de Deus. Somos plantados neste mundo não para permanecermos inertes, mas para passarmos pelo processo de transformação, crescendo e florescendo segundo o propósito divino. Deus nos convida a romper as limitações, a buscar a luz mesmo quando estamos cercados pelas incertezas da escuridão. Ele nos molda, nos prepara e cuida de cada detalhe da nossa jornada, para que possamos nos tornar aquilo que fomos criados para ser, fontes de vida, amor e esperança para os outros. O chamado de Deus para cada um de nós é que sejamos mais do que apenas uma existência isolada. É um convite a impactar vidas, a deixar um legado que vá além do nosso próprio desejo de realização. Somos chamados a dar frutos, frutos de bondade, de justiça e de amor. Esses frutos, por sua vez, alimentarão e inspirarão aqueles ao nosso redor. Assim como a árvore que proporciona sombra, abrigo e novos ciclos de vida,
Nossa missão é usar aquilo que Deus colocou em nós para cuidar e transformar. Porque, no fim, a vida não é apenas sobre o que podemos conquistar, mas sobre como podemos servir ao propósito que Ele designou para nós, espalhando as bênçãos que recebemos. O propósito da nossa vida não se limita a nós mesmos. Somos chamados a dar frutos que abençoem aqueles ao nosso redor. Jesus nos deu o exemplo perfeito de doação e sacrifício pelo bem dos outros. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. João 15:5. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5:16. Devemos nos lembrar de que os frutos que damos não são apenas para nosso benefício, mas para alimentar, inspirar e transformar as vidas das pessoas ao nosso redor, cumprindo assim a vontade de Deus. No entanto, o que acontece na maioria das vezes é que o maior impedimento somos nós mesmos. Carregamos medos, inseguranças e uma resistência interna ao crescimento, preferindo permanecer no conforto do que já conhecemos. Mas a vida, assim como a semente, não foi feita para estagnação. O natural é o movimento, o romper de barreiras e o florescimento, até os frutos. Quando nos prendemos às nossas próprias limitações, deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Deus nos chamou para o crescimento, para expandirmos nossas raízes e alcançarmos novos horizontes. Precisamos nos libertar do medo e da inércia, reconhecendo que fomos feitos para muito mais do que simplesmente existir. Fomos feitos para crescer, transformar e impactar.